Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Pastor Antônio Augusto, Assembleia de Deus do Parque Lafayette. Nós representamos o Ministério do Caxias, nosso amado pastor Francisco Libório. Estamos hoje preparando mais esta live, trazendo para o coração dos irmãos uma palavra de encorajamento para o coração dos irmãos. Esperamos que ao ouvir esta palavra, os irmãos possam estar reunidos com seus familiares para ouvir esta palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Queremos, meus irmãos, que ao chegar esta palavra aos seus ouvidos, você esteja gozando de perfeita paz, tranquilidade e saúde. E se não estiver, creia que Deus vai trabalhar na sua vida e vai abençoar a sua família, em nome de Jesus. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o hino 432, consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Sangue
Essa noite nós vamos estar louvando o hino de número 115. Trabalhai e orai. Quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Vamos trabalhar para o Senhor. Amém. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nesta noite nós estamos mais uma vez para trazer esta mensagem ao coração dos irmãos. Nosso objetivo principal é encorajar os irmãos a continuarem em oração, buscando a presença do Senhor. Neste tempo tão difícil, nós estamos ainda anunciando o nome de Jesus. E esperamos que, ao ouvir esta mensagem, essa mensagem encontre o coração dos irmãos, gozando de perfeita paz e saúde, em nome de Jesus. Nós trazemos, irmãos, um texto esta noite, no livro de Lucas, no capítulo de número 7. E esta mensagem, nós temos procurado trazer uns textos pequenos, porque sabemos que não dispomos de tanto tempo. Em média nós gastamos 20 minutos, 25 no máximo, e por isso nós temos trazido uns temas curtos, que é para também não cansar os irmãos. Então, no livro de Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 1 em diante, nós lemos assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa,
enviou-lhes um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará curado. Porque eu também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo são o servo enfermo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe o teu coração esta noite, porque esta palavra, meus irmãos, vem trazer para nós uma lição de fé, de alguém que estava, meus irmãos, necessitado de receber uma bênção. E observem que nós estamos falando de uma pessoa que teve fé por outra pessoa que estava doente. Isto, irmãos, nos dá uma lição de que nós podemos orar pelos nossos amigos, podemos orar pelos nossos conhecidos, porque Deus vai estar pronto para ouvir a fé, ouvir a oração daquele que crê. Nós temos vários casos na Bíblia que pessoas foram abençoadas através da oração, da fé de outras pessoas. E aqui nós temos um oficial, um centurião, nós dizemos aos irmãos, centurião era um militar daquela época romano que tomava conta de 100 soldados, por isso chamava-se centurião. Era um homem que tinha uma certa condição, mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o seu servo estava muito doente. E a Bíblia diz que bastou acontecer alguma coisa. A Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Os irmãos lembram que semana passada eu falei sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. E a mesma coisa aconteceu com ela. Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando nós começamos a ouvir falar de Jesus, coisas novas, coisas boas vão começar a acontecer. Aleluia! Porque é Jesus que faz na nossa vida. Não somos nós, não é o pastor, não é o presidente, é o nome poderoso de Jesus. E aquele centurião, apesar de ser uma autoridade, ele ouviu falar de Jesus. Então ali, ele viu uma chance para o seu criado ser curado. Ele viu uma chance de buscar uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos encorajar os irmãos esta noite. Aleluia. Nós não sabemos a circunstância, não sabemos o estado em que você se encontra, mas nós queremos dizer esta noite que você tem chance, aleluia, porque nós estamos falando do nome poderoso de Jesus, aleluia. E onde Jesus Cristo está, aleluia, nós entendemos que coisas maravilhosas possam acontecer. Foi isso que aconteceu com aquele centurião. Surgiu, meus irmãos, uma chance, e ele precisava de uma estratégia para conseguir, irmãos, este milagre. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que aquele centurião, ele chamou uns anciãos dos judeus para ir ao encontro de Jesus e rogar que viesse curar o seu servo. E eu, irmãos, glorifico a Deus esta noite, oh aleluia, por entender, meus irmãos, a fé e a estratégia deste centurião para alcançar um milagre.
E quero aproveitar para dizer para você que também você pode alcançar um milagre esta noite, porque Jesus está disposto, Jesus está para abençoar, Jesus está para operar milagres na sua vida. Ouça, aleluia, quando nós ouvimos começar a falar de Jesus, né? É uma coisa gostosa. E ele, estrategicamente, ele mandou os anciões. Eu quero sempre dizer aos irmãos, sempre falo isso nas mensagens, que os anciões, quando nós falamos na Bíblia, eram pessoas de posição, pessoas que tinham uma certa influência. Eles representavam as das maiores autoridades de uma cidade. Eram aqueles que tinham o poder de aconselhar, eram os que tinham o poder de decidir as coisas. É como nós temos a Assembleia Legislativa hoje, as autoridades. Assim era o papel dos anciões naquela ocasião. Então esse centurião, estrategicamente, ele manda os anciões ir falar com Jesus. E é interessante, meus queridos irmãos, entender que aqueles anciões saem para falar com Jesus a respeito daquele servo. E eu digo que estou lendo aqui para os irmãos, que eles chegaram perto de Jesus. E o argumento que eles estavam usando para alcançar aquele milagre, eles diziam assim: olha, ele é digno de que lhe concedas isso, porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que goza de um certo prestígio na nossa nação. Foi ele que construiu a sinagoga para nós, então ele é muito estimado. Os irmãos observam que, apesar de Jesus ouvir isso, ele fica calado. Alguma coisa mais precisava acontecer, e aconteceu, meus irmãos, exatamente, porque quando Jesus vai seguir aqueles homens, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 6, diz assim: e foi Jesus com eles, e quando estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo: não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Uma outra estratégia, eu falei da primeira, que ele enviou, meus irmãos, os anciões da cidade para falar com Jesus. Agora ele está mandando os seus amigos para falar com Jesus. Isto, irmãos, é interessante, isso é importante, aleluia. E qual era o recado, meus irmãos, que eles traziam nos lábios? Olha, o centurião mandou dizer, aleluia, que você não precisa ir até a casa dele, porque ele não é digno de que você entre debaixo do telhado. Mas esta palavra, meus irmãos, me chamou a atenção, porque o centurião, ele disse assim: diz só uma palavra e o meu criado ficará curado. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, aquele centurião precisava de um milagre para o seu servo. Se achava indigno de receber este milagre, mas nem por isso ele deixou de acreditar, nem por isso ele deixou de tentar, nem por isso ele desistiu. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia que Jesus tinha total autoridade e somente Jesus poderia fazer aquele milagre. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Realmente ele estava perto, próximo à pessoa certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, ele se cerca de humildade. Ele desceu do seu cargo de centurião para implorar para que Jesus curasse o seu servo. E a sua maneira melhor de se expressar era dizer para Jesus: eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado, mas fala apenas uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor, e o meu servo ficará curado. Louvado seja Deus. Eu queria, irmãos, pensar nisso agora. Apesar de ele estar dizendo para Jesus: fala só uma palavra, a palavra, qualquer uma que ele ouvisse da boca de Jesus,
ia ter muito peso, porque, meus irmãos, quando Jesus fala, a sua palavra acontece. Então ele não estava pedindo tão pouco, ele estava dizendo: fala uma palavra, aleluia. Então nós precisamos, meus irmãos, estudar e ver o peso desta palavra que Jesus vai falar, porque a Bíblia inteira nós vamos ver Novo Testamento, Jesus falando, e muitas pessoas, não foi só o centurião, muitas pessoas ficavam querendo ouvir uma palavra da boca de Jesus. Os irmãos lembram da mulher que ia ser apedrejada pelos judeus? Eles vieram com uma acusação. A história os irmãos conhecem, e eles diziam assim: olha, na lei de Moisés diz que essas mulheres têm que ser apedrejadas, e tu o que dizes? E eles ficaram esperando, meus irmãos, uma palavra. E Jesus baixa a cabeça, começa a escrever, e eles ficam incomodados. Eles estavam esperando uma palavra, e a vida daquela mulher dependia da palavra que fosse sair da boca de Jesus, aleluia. E quando ele levanta a cabeça, meus irmãos, ele diz: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu observo, meus irmãos, Jesus abre a boca com autoridade, com poder, e eu vejo, meus irmãos, cada um daqueles acusadores largar cada um a sua pedra na mão e saíram de fininho. Jesus tinha aberto a boca e dado uma sentença, louvado seja o nome do Senhor, para que aqueles homens pudessem, e eles foram abandonando. Sabe por quê, irmãos? Porque todos eles tinham culpa no cartório. Jesus disse: o que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E eles foram saindo um por um. Isso é lindo, isso é bonito, aleluia. E quando Jesus levanta a cabeça, ele olha para a mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai em paz. Oh, aleluia. Vai em paz. Era a palavra, meus irmãos, que aquela mulher dependia para ficar viva. Era aquela palavra que ela estava precisando para se manter viva, aleluia. E esta palavra saiu: vai, aleluia, e não peques mais. Quantos, meus irmãos, vivem à espera desta palavra? É por isso que aquele centurião estava dizendo: fala apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Aleluia. A palavra, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Herodes andava, tudo que Jesus fazia em Jerusalém, toda a cura efetuada, Herodes ficava sabendo, aleluia. Diziam para ele, aleluia. E isto, irmãos, era interessante, porque Jesus operava, abria os olhos do cego. No dia seguinte Herodes estava sabendo, e as pessoas chegavam para Herodes, diziam assim: olha, você não sabe o que ele fez hoje. Hoje foi pior do que ontem, aleluia. Ele chegou perto do tanque e tinha um coxo, aleluia. E aquele tanque que você conhece, e esse Jesus chegou lá, mandou o coxo levantar, e o coxo começou a andar, pegou a cama e foi para casa, aleluia. E, irmãos, Herodes começou a ficar preocupado com aquilo, e a Bíblia vai dizer que ele começou a desejar, a conhecer quem era esse Jesus. Isto aconteceu com você, isto aconteceu comigo, e continua acontecendo até hoje. As pessoas sempre vão querer ouvir uma palavra da boca de Jesus, aleluia. E aquele centurião não foi diferente, aleluia. E esta palavra, meus irmãos, que aquele centurião estava esperando ouvir, aleluia. Nós lemos aqui para os irmãos, versículo de número 7: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado ficará curado. Oh, aleluia. A palavra, meus irmãos, de peso que Jesus tinha sempre para falar para as pessoas. Os irmãos lembram que Jesus disse assim para Satanás. Satanás também ouviu a palavra de Jesus, quando ele esperava ser obedecido, quando ele esperava que Jesus fosse se curvar. Jesus disse para ele, aleluia:
está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da minha boca. Os irmãos compreendem, os irmãos entendem que nós também dependemos, irmãos, desta palavra que sai da boca de Jesus a nosso respeito. O que Ele falou a meu respeito, o que Ele falou ao teu respeito, aleluia. Os irmãos conseguem entender que não é o médico que vai dar a última palavra. Os irmãos conseguem entender, aleluia, que o teu inimigo não vai dar a última palavra na tua vida. O médico não vai assinar a última receita ao teu favor ou contra você, mas a última palavra vem dele, aleluia, vem do Senhor, aleluia, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Algumas pessoas, ao ouvirem esse texto, irmãos, e esta palavra, eles pensam que foi Jesus que inventou esta frase, mas não foi. Foi o próprio Deus falando para Israel, quando Ele disse que provou Israel até o último instante, fez Israel sofrer, fez Israel passar algumas dificuldades para saber o que havia no coração dos israelitas. E Deus disse assim: eu te fiz sofrer, eu te fiz ter fome, eu te fiz passar pelo deserto para saber o que havia no teu coração. Mas mesmo assim, o teu vestido não envelheceu, aleluia. A tua sandália não arrebentou no deserto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, meus irmãos, conseguiu segurar através da sua palavra tudo que pertencia aos israelitas no deserto. E agora Deus está dizendo: eu trago você para uma terra que mana leite e mel, uma terra que tem cobre, uma terra que tem ferro, aleluia, para que você saiba, aleluia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da minha boca. E esta palavra foi repetida, meus irmãos, por Jesus para Satanás. Satanás precisava ouvir isso, aleluia, toda a palavra. O que que Deus está falando? O que que Deus disse? O que Deus está comunicando? Isto, irmãos, nos ensina. Quando Jesus disse assim: fica são, você vai ficar são. Fica curado, você vai ficar curado. Quando Deus diz porta abre, a porta abre. Quando Deus disse fecha, a porta fecha. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso, irmãos. O centurião, quando nós começamos a meditar no peso desta palavra, nós vamos entender exatamente o que o centurião estava dizendo para Jesus. E ele disse assim: você vai falar uma palavra, porque eu também sou homem, eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando, e digo a um, vem, e ele vem. Eu digo a um, vai, ele vai. Eu digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. E aproximando, irmãos, do final desta mensagem, nós estamos falando de um militar, nós estamos falando de um soldado. E este soldado sabia o que era ter autoridade, ele sabia o que era ter também soldados, e ele estava dizendo isso para Jesus. E nós lemos, irmãos, quando nós lemos esse texto, parece que esse centurião conhecia a Bíblia, conhecia os escritos, ele chegou muito devagar perto de Jesus. Os irmãos lembram, nós temos uma história de um outro centurião. Os irmãos lembram? Livro de Reis, nós temos uma história de outro centurião. Os irmãos lembram de outros soldados, de um rei mandou os soldados para prender Elias, e ele mandou lá os homens para prender Elias. E eles chegaram lá e disseram assim: homem de Deus, o rei diz, desce, aleluia. E Elias disse assim: olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50 soldados. E a Bíblia diz que imediatamente desceu fogo do céu e consumiu aqueles 50 soldados. Depois ele mandou mais 50 soldados, e da mesma forma aconteceu.
Depois ele mandou mais 50 soldados. E da mesma forma, irmãos, poderia ter acontecido se aquele comandante, a pessoa que estava à frente daqueles soldados, não se humilhasse, não chegasse perante Elias e dissesse assim: ó, meu senhor, eu sei que o fogo do céu já consumiu meus colegas, eu sei que o fogo do céu já consumiu meus 50 soldados, depois consumiu mais 50, mas eu te peço, seja a minha alma preciosa diante de ti, oh, e tal e tal. Aí Deus, meus irmãos, vai a Elias e diz assim: pode ir com este, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Se aqueles outros, Elias fosse com aqueles outros, ele ia ser maltratado, ele ia ser tratado como prisioneiro. Olha como é que Deus honra a posição dos seus servos. Olha como Deus te valoriza. Olha como é que Deus te exalta. Olha aí, olha como é que Deus te preza, como Deus te dá valor. Aleluia. Ele não permitiu que o seu servo fosse tratado como prisioneiro. Ele não permitiu que ele fosse humilhado, levando tapa, soco. Não, aleluia. Veio um de coração bondoso e Deus disse: vai com ele, esse serve para você ir. E Elias fez isso. E este centurião, meus irmãos, parece, quando nós lemos aqui, parecia que ele veio e ele conhecia essa história. Ele chega bem devagar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, ajuda e tal, né? Com tanta humildade. E a Bíblia vai dizer que ele disse assim: diga ao meu servo, faz isso, e ele faz, vem, e ele vem. E no versículo de número 9, Jesus vira e diz assim: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo em Israel tenho achado tanta fé. Aleluia. Nesta noite, irmãos, nós queremos convidar, já chegamos ao encerramento, nós queremos convidar a você que está na sua casa, rodeado com a sua família, com os seus amigos, assistindo este culto. Queremos estimular você a crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Aleluia. Faça como este centurião, use de estratégia. Nós não conseguimos as coisas na mão de Deus com arrogância. Nós não conseguimos as coisas com a mão de Deus pelo simples fato de nós determinar. Não, tem que ser. Se Deus não fizer, não, irmãos, calma. Vamos com humildade. A Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado. Então vá com calma, peça com humildade, porque você vai alcançar a tua bênção. O Senhor é o dono da bênção. Faça como esse centurião, mesmo sendo uma autoridade, ele não se valeu do seu poder de autoridade, mas ele, meus irmãos, disse para Jesus que ele não era digno que Jesus entrasse embaixo do seu telhado. Mas eu quero dizer que ele disse isso com tanta humildade, que Jesus, meus irmãos, entrou não só embaixo do seu telhado, não literalmente, mas com a sua presença, com a sua ação. Ele entrou na vida do servo, ele entrou na vida do centurião, entrou na vida daqueles irmãos que estavam rodeando aquele centurião, entrou com o seu poder maravilhoso, aleluia, entrou, irmãos, com a sua autoridade espiritual. Por que, meus irmãos, isto aconteceu? Aleluia, porque Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Aleluia. E quando, meus irmãos, aqueles homens voltaram para casa, o que é que eles acharam? Aleluia. O servo que estava enfermo estava gozando de perfeita saúde. Oh, aleluia. Que Deus, meus irmãos, esta noite nos abençoe. Aleluia. Você está sendo confrontado a crer, irmãos, como esse centurião creu. Oh, aleluia. E quando, meus irmãos, esse centurião resolveu acreditar em Jesus, a sua fé foi correspondida. Aleluia. E a sua petição foi atendida, e o seu servo ficou curado. Que nesta noite Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós dizemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, vamos louvar o Senhor esta noite com o hino Espírito, enche a minha vida.
enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos estar fazendo o encerramento desse trabalho. Lembrando sempre aos irmãos que nós somos carentes da oração dos irmãos ao nosso favor. Nós formamos uma equipe, para produzir esse trabalho e dá um pouquinho de trabalho. E por isso que nós pedimos que os irmãos sempre estejam orando por nós, enquanto nós também nesse trabalho oramos pelos irmãos, uns orando pelos outros, irmãos? Até que Deus nos permita estar junto de novo. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Marco Paulo, que trabalha aqui nos ajudando, a nossa irmã Liz, que ajuda nos louvores, nosso irmão Daniel, aqui na minha retaguarda, nosso irmão Janderson e o nosso presbítero Jonas. E hoje também eu quero registrar a presença também do nosso presbítero Elias, que está conosco, e o nosso irmão Jesus também está conosco esta noite. Que Deus continue abençoando a cada um. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo, Pai eterno, por este trabalho, por cada um dos Teus servos, Senhor, que nesta hora estão assistindo esse trabalho. Toma cada um nas Tuas mãos, a cada família, Senhor, aonde chegar esta palavra, que a Tua bênção chegue junto, ó Deus, e as pessoas possam entender a Tua vontade, Senhor, em suas vidas. Tu és poderoso para libertar, para curar, para salvar almas para o Teu reino, Senhor. Estende a Tua mão, porque esta palavra, Senhor, vem da Tua boca, do Teu coração para o coração da Tua igreja. Toma cada um nas Tuas mãos, Pai. Nós te pedimos tudo isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, antes da bênção apostólica, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que dê o joinha para nós, para fortalecer o trabalho, para ajudar o trabalho que nós estamos fazendo, Os irmãos não esqueçam de
ajudar aí dando o joinha, tá bom? Glória a Deus. A bênção apostólica, irmãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam ao Senhor e aguardam a sua vinda, desde agora e para todo sempre. Glórias a Deus, que Deus abençoe os irmãos. Está encerrado em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.